Olá, no intervalo de aula desse sábado você confere. Faculdade Araguaia firma convênio com o Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser. E hoje, na data de hoje, eu me sinto muito feliz em estar assinando um convênio com a Faculdade Araguaia. E convênio esse que vem preencher uma lacuna que existe lá dentro, que é a parte jurídica dessas mulheres. E também no quadro Quebra-Cabeça, o assunto é acessibilidade e autismo. Olá, o quadro Quebra-Cabeça vai falar sobre acessibilidade. Para abordar esse assunto, estamos aqui com a blogger Tatiana Takeda, professora universitária, integrante da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Goiás. Tudo isso agora, no intervalo de aula. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Intervalo de Aula, que nesse sábado traz o quadro Quebra-Cabeça com a jornalista Ana Paula Ferrari, que vai tratar o assunto acessibilidade e autismo. Ela entrevista a professora Tatiana Takeda, que é coordenadora da Subcomissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Goiás. Para saber mais sobre esse assunto, fique conosco. Olá, o quadro Quebra-Cabeça vai falar sobre acessibilidade. Para abordar esse assunto, estamos aqui com a blogger Tatiana Takeda, professora universitária, integrante da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Goiás. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Tatiana, o que a lei trata sobre acessibilidade? A Lei Brasileira de Inclusão, em especial, fazendo inclusive aí algumas citações de leis anteriores, que a gente tem leis que falam de acessibilidade já há muitos anos, e as mais importantes, inclusive, vieram lá em 2000, 2002, 2004. Ela veio trazer em consenso, um conceito novo para a acessibilidade. Em síntese, esse conceito ele versa da seguinte forma: seria a possibilidade, a condição que a pessoa com deficiência ou aquela pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, uma mobilidade reduzida, tem de participar, de usufruir, de estar nos espaços, sejam edificações, seja com relação a edifícios, seja com relação a praças públicas, seja com relação à própria comunicação, ao alcance às tecnologias, em pé de igualdade com os demais.
né, tendo condições de estar nesses espaços com independência e o máximo possível de autonomia. E nesse campo das pessoas com necessidades especiais, a gente tem os autistas, né? Recente, mas eles estão nesse campo. Quando a gente fala de acessibilidade, é interessante que eu acho que as pessoas se reportam sempre às pessoas com deficiência física, né? Diz acessibilidade, logo pensa só nas rampas, nos elevadores acessíveis, mas não. A pessoa com deficiência intelectual, e olha que nós temos aí mais de 200 deficiências intelectuais, entre elas o autismo, né? Elas têm sim necessidade de acessibilidade para poder ser verdadeiramente incluída na sociedade, né? A gente tem que lembrar que o autista, ele tem uma hipersensibilidade sensorial que pode ser muito grande, né? A ponto de deixar ele transtornado. E nem sempre ele vai ter a facilidade de apontar e descrever qual é essa dificuldade ou qual é essa agressão. Exatamente, por conta dessa confusão sensorial que ele sente. Ele já tem aquela dificuldade de comunicação, de interação social. Como que ele vai explicar, né, o que está deixando ele atormentado? De repente, nem ele sabe direito que é aquilo que está deixando ele atormentado. Daí a gente pensa, uma ferramenta muito simples que as escolas podem adotar, as salas de aula ou outros espaços dentro da escola, são os dimmers, né? Coloca os dimmers nos interruptores, né, que pode estar abaixando ou aumentando a intensidade da luz, de acordo com a necessidade. E para o autista, a acessibilidade seria isso? Então, seria esse equipamento para regular a luz? Isso aí seria um instrumento para estar auxiliando na acessibilidade daquela criança autista na escola. Porque se a luz forte, ela faz mal para aquele autista, então, se a gente diminuir um pouquinho aquela luz na frente dele, o rendimento dele vai aumentar e a gente vai ter o quê? Aprendizado, né? Outra questão também muito importante, poluição visual. Quem trabalha com autistas aqui sabe que o autista, a questão visual do autista é muito aguçada, né? Então, se ele entra em algum lugar, algum ambiente cheio de figuras, cores muito fortes, ou de repente com desenhos que chamam demais a atenção dele, isso vai atrapalhar no rendimento dele, o aprendizado dele vai ficar prejudicado. Imagina que ele entra na sala de aula dele, e tá todos aqueles bichinhos que ele gosta, pregado na parede. Ele vai prestar atenção em quê? Nos bichinhos na parede ou no que a professora está falando? Né? Tem isso também. Ambientes limpos, organizados, eles tendem a fazer com que a pessoa autista ela renda mais. Por quê? Porque ela consegue concentrar naquilo que ela está fazendo, né? A gente vê muitos terapeutas e educadores especiais, eles utilizam muito mesas com tipo baias, né? Para evitar que a atenção da criança autista, ela o quê? Vá para os lados, né? Para ela focar naquilo que ela está fazendo. Então é muito importante o professor ele ter essa sutileza de conseguir prender a atenção do aluno. E a poluição visual pode atrapalhar bastante o aprendizado desse aluno. As psicopedagogas das escolas, elas estão preparadas para isso, mas de repente elas não estão se atentando para isso, né? A família, ela pode estar participando desse processo, né? Aliás, eu sempre digo o seguinte, existe uma tríade. A gente está falando de acessibilidade, que a gente pode inclusive chamar essa tríade da inclusão, que é família, escola e terapeutas. Quando a gente tem esses três elementos unidos, construindo conjuntamente, a gente vai ter o quê? Inclusão escolar verdadeira. A gente vai ter uma escola mais acessível. Por quê? Porque a família conhece bem a criança ou adolescente que tem e ela leva para o conhecimento da escola quais são as dificuldades. Por exemplo, a gente falou de iluminação. A maioria pode ter esse problema com iluminação no rosto, mas alguns não. Por outro lado, outros têm com figuras, outros com barulho, né? Até com local. É muito comum, a gente sabe que o autista, ele tem algumas situações que ele fica paralisado,
E uma dessas situações é quando ele sente medo. Digamos que ele vê uma figura, não precisa nem ser uma figura concreta, pode inclusive ser uma figura abstrata ou um local que ele não gosta e fica com medo daquele local. Aquilo ali vai fazer com que ele fique bloqueado, paralisado, né? Apavorado. E a gente sabe que quando isso acontece com o autista, ele simplesmente não diz nada. Ele fica lá bloqueado, quem dirá aprender alguma coisa. Então, o laudo, né, em que a escola recebe do médico, especificando o transtorno do espectro autista, juntamente, às vezes, com um perfil sensorial, ele tem que ser bem estudado pela escola, porque aí ela vai poder perceber como que eu vou dar acesso à aprendizagem para esse educando que eu estou recebendo. Isso é muito importante. Por quê? Porque cada aluno de inclusão, ele possui suas peculiaridades. Imagina o autista, que nenhum é igual ao outro. Então, como a gente acabou de falar, dificilmente a gente vai achar um com as mesmas peculiaridades do outro. Eles sempre vão divergir em alguma coisa. E para fazer o plano de ensino individualizado, que é o PEI, né, do aluno, para estar decidindo se aquela criança de inclusão ela precisa ou não de um professor de apoio, é necessário um laudo minucioso, tanto do médico, neurologista ou psiquiatra infantil, como também da equipe multidisciplinar que cuida daquela criança. Por quê? Porque muito provavelmente vão ter pontos que ele não precisa, e alguns sim. Uma pergunta muito recorrente que me é feita é sobre a necessidade exclusiva do professor de apoio, né? E eu respondo o seguinte: não tem necessidade de ser exclusivo se não for comprovado. O indivíduo com autismo, ele tem as características dele que vão ser atestadas pelos profissionais. Se ele tem necessidade de alguém junto com ele, tanto para higienizar, como para comer, beber e para aprender, aí sim, ele precisa de um professor de apoio só para ele. Por outro lado, existe aquele indivíduo autista. Vamos dar o exemplo de um aluno lá do 4º ano ou do 5º ano do ensino fundamental. Ele adora matemática. Ele não tem dificuldade nenhuma com matemática. Ele não vai precisar de um professor do lado dele para estar ensinando, fazendo a ponte entre o professor regente e ele. Por outro lado, ele tem uma dificuldade muito grande na aula de português, principalmente na parte de interpretação. Aí sim, aí a gente precisa de um professor de apoio especializado para estar com ele. Porque a gente tem que ver que muito se fala, pode empregar estagiários. É complicado isso, gente, porque toda ciência, né, todas as matérias, todas as disciplinas exigem o quê? Muito conhecimento. As disciplinas. Imagina ainda aplicando essa disciplina no autista. E não é só aplicando, porque muitas vezes ele vai precisar também de um material concreto para facilitar a aprendizagem dele. Porque às vezes aquele que a escola projetou para a turma, para ele não funciona. Isso, como a gente disse, o autista ele é muito visual, né? Ele é extremamente visual. Então, é importante ter uma rotina na sala de aula, dependendo do grau do autismo dele, é importante. Lá na parede, o que custa a professora colocar uma rotina de figuras, que a gente chama de PECs, pregadinha lá na parede. Então, assim, vai mostrando para ele o que ele tem que fazer. Isso é muito importante. Com relação ao currículo adaptado, né, que são aquelas atividades bem peculiares deles, por quê? Digamos o seguinte, vem uma tarefa lá para todos os alunos, né, do aluno lá do Infantil 5. Vamos falar agora da parte infantil. Vem lá, 3 vaquinhas e 2 porquinhos. E a pergunta é a seguinte: quantos porquinhos tem a menos do que vaquinhas? Me responda, como você vai explicar isso para ele? Como que a gente vai explicar quantos porquinhos tem a menos que vaquinhas? Né? É complicado. Agora, se você desenhar de novo as vaquinhas, os porquinhos, cortar os porquinhos, cortar 2 porquinhos, cortar 2 vaquinhas. Ou se você tiver as miniaturas. Também ajuda bastante, né? Muitas tem a vezes, forma mais né, concreta de estar ensinando, porque o autista ele tem uma dificuldade muito grande com o abstrato.
nós estamos aqui falando de acessibilidade, mas até que ponto a acessibilidade se relaciona com a inclusão? Quem vem primeiro? Quem depende da outra? Como é que é essa relação? São aí conceitos diferentes, né? Tanto a acessibilidade como a inclusão são conceitos diferentes, mas a gente vê que há uma certa dependência da inclusão com relação à acessibilidade, né? Para a gente ter uma inclusão plena, fatalmente a gente vai ter que ter também a acessibilidade, né? Como trazer aquele indivíduo com deficiência, no caso aqui nosso, o autista, sem tornar um ambiente acessível. Lembrando que a acessibilidade é aquela relação ali entre o indivíduo, o comportamento daquele indivíduo e o ambiente em que ele está inserido. E a legislação, ela me passa uma impressão de que ela não quer que a pessoa tenha sintomas da deficiência, que ela quer que a estrutura estatal ou privada, enfim, se organize para prover acessibilidade, para que aquela pessoa possa estar ali sem estar sentindo uma necessidade especial, simplesmente porque está sendo suprido. Hoje a gente tem uma visão diferente de anos atrás, né? Até poucas décadas atrás, a gente seguia o modelo médico, né? Que é aquele modelo de enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa doente, que deve ser reabilitada, né? Hoje não. Hoje a gente tem um conceito novo. Hoje a gente vê essa pessoa num modelo social, no local em que ela está inserida. Por exemplo, digamos que a pessoa ela seja cadeirante, né? Quando essa pessoa cadeirante ela está num órgão público, ou mesmo numa escola, né? Com rampas, com um elevador acessível, calçadas sinalizadas, exato, e padronizadas. A deficiência dela diminui e pode até zerar. Exatamente. Agora, por outro lado, digamos que ela entre num prédio que só tem escadas. A deficiência dela sobe. O sintoma dela... Exatamente. Então, essa é a visão social que a gente tem, né? E com o autista não é diferente. A gente também precisa dessa acessibilidade para o autista, para ir enxergando ele nesse modelo social. Porque você já pensou, Tatiana, ele chega numa escola, ele quer aprender a se localizar naquele ambiente, ele quer poder escolher, vamos supor, naquele momento livre dele, se ele vai para o banheiro, se ele vai para o pátio, se ele vai até a coordenação. Às vezes ele quer ir até a coordenação. E aí, a escola não teria que ter um planejamento? Seria bom que a escola também tivesse um planejamento visual, uma sinalização do ambiente? Voltando de novo naquela questão dele ser um hiper mega visual, né? Então, placas de sinalização são sempre muito importantes. Eu acredito que não só para a pessoa com autismo, né? Para as demais. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, que a acessibilidade, ela não é importante só para as pessoas com deficiência, porque veio esse conceito de acessibilidade para as pessoas com deficiência e redução na mobilidade. Mas a acessibilidade acaba sendo importante para a sociedade inteira. Veja só, eu espero que nós duas fiquemos velhinhas. Eu também. Né? A gente vai precisar de acessibilidade, não é? E se por acaso eu quebrar a perna? Eu vou ficar aí um tempo tendo a minha mobilidade reduzida? Não vou. Uma coisa muito comum que já aconteceu com a gente. E quando a gente está grávida? A gente sabe as dificuldades que a gente encontra. Uma depressão, uma confusão mental temporária. Quantas pessoas não podem passar por isso? Uma síndrome do pânico. Exigir com que ela tenha um planejamento visual. Ela vai chegar no ambiente, se ela encontrar isso, como vai facilitar a vida dela naquele momento? Sim, os obesos também têm a mobilidade reduzida. Então, a gente tem que enxergar a acessibilidade como um caminho sem volta, né? Eu vou até dividir com vocês uma experiência. Eu conversando com uma menina de 8 anos que foi para a Alemanha com a tia, há pouco tempo atrás, ela virou para mim e falou assim: "Titia, lá na Alemanha tem tanta gente com deficiência", porque ela não fala deficiente, ela fala com deficiência porque a tia é educadora. Aí, mas por quê, o fulaninho, esqueci o nome dela, mas por quê? Por que você acha que lá tinha tanta pessoa com deficiência? A gente não viu nenhuma? Porque a tia foi com ela também, né? Ela, ué, mas onde a gente ia, tinha piso tátil, tinha corrimão, tinha plaquinha, tinha sonorização para os cegos. E assim, uma menina de 8 anos reparou nisso, né? Então, primeiro mundo. E é isso que a gente busca,
Isso é respeito. E a gente tem que ter essa busca lá na Constituição Federal, no artigo 1º. A gente fala que toda pessoa tem direito à cidadania e dignidade da pessoa humana. E é isso que a gente procura. Respeito, dignidade, condições da pessoa exercer sua cidadania. E ela só pode fazer isso quando ela tem autonomia, quando ela tem independência. E para ter autonomia e independência, ela precisa de quê? Acessibilidade nos locais, sejam públicos, sejam privados. Então, lá na escola, a gente também pode pensar nessa inclusão. Eu acho até que essas disciplinas que são mais interdisciplinares, que são artísticas, que vem a parte da mobilidade, a psicomotricidade, como que esses professores dessas disciplinas podem contribuir para a acessibilidade do autista? Porque muitas vezes eles passam o ano ensaiando apresentações, né, para chegar no meio do ano, em datas comemorativas, e subir ao palco com a turma. Sim. Eu tenho uma página numa rede social que eu falo muito sobre direitos e inclusão. E eu adoro postar vídeos de atividades em escola. E por vezes eu posto alguns vídeos que me chamam muita atenção. Os professores, eles têm a sutileza de criar atividades, criar formas de incluir aquela criança com deficiência na brincadeira ou na apresentação. Isso vai muito o quê? Da criatividade. Tem que buscar. Tem condições da criança participar? Tem. E ela deve. O próprio artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, ele diz o seguinte, que as crianças com deficiência, os alunos de inclusão, eles não podem ficar à margem das atividades escolares. Então, se a gente tem aí uma Olimpíada na escola, a criança vai participar sim. Vai ser de uma forma diferente? Que seja. Com apoio? Sim, se ela precisa de apoio, com apoio. Mas o que ela não pode fazer é ficar de fora. Digamos que a gente vai ter uma apresentação, né, de crianças. Deixa a criança lá participando do modo dela. Ela está se divertindo, se aquilo não está agredindo ela. Que ela consegue participar dessa atividade coletiva com algum objeto que a ajude naquele processo dela se sentir bem naquele momento, com aquele desafio que ela está enfrentando, subir a um palco, por exemplo. Esse objeto pode ser acessível, pode ser... Isso aí faz parte da sutileza que o professor tem de ter, de verificar quais são os instrumentos, as ferramentas que ele pode utilizar para fazer com que aquela atividade ali seja o quê? Incluidora daquela criança. Coletiva e que tenha sentido até naquele contexto daquela apresentação. Exatamente. Porque a gente também pode trabalhar, por exemplo, uma cantiga, um trecho da cantiga ou a própria melodia da cantiga, em que aquela criança se sinta melhor com aquela sonoridade. Pode, entre outras mais. Um balão, que ela gosta de jogar o balão para o outro. Então pode-se incluir uma atividade, né, nessa apresentação de dança, de jogar um balão para um outro. Sim. Significando tanta coisa que a gente pode colocar, né? Um ato tão simples pode significar a troca, pode significar a solidariedade, a participação, a cidadania, né? Exatamente. Então, Tatiana, só tenho que te agradecer. Como é bom a gente se esclarecer melhor e a gente pensar também no concreto, no que está ao nosso acesso, da gente poder levar essas crianças, essas pessoas com o transtorno para estar mais no ambiente coletivo, né? Poder facilitar a inclusão deles. Eu fico muito feliz de estar participando do intervalo de aula novamente. É um prazer muito grande sempre estar com vocês. Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada. Obrigada. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. O time de futebol de salão feminino da Faculdade Araguaia foi campeão nos Jogos Universitários Sul-Americanos de 2017, que ocorreram em Bogotá, na Colômbia.
Representar o Brasil em torneio internacional tão importante foi uma honra para a Faculdade Araguaia. Afinal, essa vitória é mais uma conquista do esporte goiano e brasileiro. É com orgulho que a Faculdade Araguaia parabeniza todas as atletas e comissão técnica. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. A Faculdade Araguaia firmou convênio com o Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser, que há 35 anos ampara e defende a mulher aqui no estado de Goiás. Em reunião com a diretoria da Faculdade Araguaia, a presidente do Cevan, Maria Cecília, falou sobre a entidade e também da importância desse convênio. Vamos ver? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Maria Cecília Machado, estou presidente do Cevan num segundo mandato. Trabalho lá dia e noite há 18 anos, numa causa a qual eu defendo, luto e espero que um dia nós não mais tenhamos violência doméstica. O Cevan é o Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser, fundado há 36 anos por várias mulheres, tendo como líder dessas mulheres a saudosa Consuelo Nasser. Estamos ali no setor norte ferroviário, amparando, defendendo a mulher que se tornou vítima de quem deveria protegê-la. Nós fazemos vários trabalhos e entre os trabalhos que nós desenvolvemos, nós travamos uma luta, que é o abrigamento. Hoje, nós temos 2 abrigamentos no Cevan. A Casa Abrigo Nove Luas, que nós abrigamos mulheres com seus filhos em situação de violência doméstica. Essa mulher vem através do Conselho Tutelares, mas a porta principal de entrada dela para o Cevan é através da Delegacia da Mulher ou de outra delegacia. Assim que ela sofreu violência, ela fez um BO, um boletim de ocorrência, e os policiais a levam para que ela fique protegida. Essa proteção acaba na hora que ela não quer mais. Se ela falar, nós não queremos mais ficar aqui, eu quero ir embora com meus filhos, a porta está aberta para essa mulher, porque senão dá cárcere privado. Ela assina um termo que ela está deixando o abrigo e vai em busca dos seus sonhos. Eu acredito que nesse caminhar dos 36 anos, já se passaram quase 40 mil mulheres com seus filhos no Cevan, 1, 2 ou 3 noites, ou até meses e até anos, porque não se sentia segura para estar indo em busca dos seus ideais. E hoje, na data de hoje, eu me sinto muito feliz em estar assinando um convênio com a Faculdade Araguaia. E convênio esse que vem preencher uma lacuna que existe lá dentro, que é a parte jurídica dessas mulheres. Elas não têm como se recorrer, elas não têm formas de buscar uma ajuda jurídica. Então, eu quero parabenizar, neste momento, essa grande iniciativa de se criar um núcleo para proteger essa mulher dentro da lei, buscar formas de fazer com que essa mulher consiga sair desse ciclo que é a violência doméstica, que é o pior ciclo na nossa maneira de ver. Obrigada. Bom, o intervalo de aula desse sábado fica por aqui, mas o nosso debate sobre educação, os conhecimentos, vão para as redes sociais e a gente conta com vocês para enriquecer ainda mais o nosso programa, ok? Até sábado que vem.